tudo bem? Mais um SentiaCast na veia! Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Sentia. E hoje a gente está aqui com a Liana. Fala um oizinho aí, Liana. Temos convidado Boa noite, hoje. Pessoal. E é um prazer imenso receber a Liana, que por muitos anos trabalhou aqui na Sentia. E extremamente competente, foi fazer carreira solo e tá batendo bolão aí no mercado, ajudando um monte de gente a evoluir, ajudando o pessoal a se liberar aí das limitações, né, Liana? Verdade. Tô voando, graças a tudo que eu aprendi com vocês, no curso maravilhoso de vocês, trabalhando com vocês. Foi crucial para minha carreira, para o desenvolvimento que eu tive. Estou muito feliz e muito agradecida por vocês terem aparecido na minha vida. Ela é o nosso orgulhinho. Tanto é que hoje ela veio, ela é especialista de sono. E hoje ela veio trazer todo o conhecimento dela e compartilhar aqui na nossa telinha, né, Vinícius? Sim, hoje vai ser muito legal. Ela vai falar sobre sono, as alterações. Ó, o que acontece se você não dorme bem, hein? Pois é. Liana, mas fala um pouquinho da tua... Eu sei que você começou com a gente, mas você tem um currículo, né? E sempre... ela mesma fala, vocês começam o podcast e não falam o que vocês fazem. Então vamos começar com a gente. Muito bem. Eu sou especialista em PNL, física quântica e visão sistêmica, formada em neurociência, tenho 1.800 horas aí com treinamentos comportamentais, mas a minha especialidade são crenças, então eu tenho um radarzinho aí. Às vezes a pessoa quer esconder uma crençazinha, uma forma, eu vou lá, pego a pessoa pelo pé e trago o que ela precisa resolver na vida dela, ganha um tempo, porque às vezes a pessoa ficaria muito tempo para descobrir qual é o problema dela. Eu consigo trazer esse movimento, né? Sou muito feliz no que eu faço, graças a Deus. Vai aí, Vini. Eu sou Vinícius Gonçalves, também especialista em PNL, física quântica e visão sistêmica. E agora você, Liana. Então vamos lá. Meu nome é Liana Gerassi, eu sou formada por esses dois mestres em PNL, física quântica e visão sistêmica, Master Practitioner. E também tenho formação em gestão de pessoas, liderança e coaching. Tenho formação, agora minha última formação foi em neurociência e comportamento. E tô aí, sou terapeuta e tenho uma empresa de treinamentos também agora, só que para empresas. Então eu vou nas empresas, trabalho aí alguns comportamentos dos funcionários, procrastinação, fofoca, clima organizacional e enfim. E aí tô nessa vida, nessa carreira aí, super feliz e especializada em sono. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Conta aí, Liana, por quê? Porque minha trajetória de vida foi basicamente um tratamento para sono, né? Desde que eu sou criança, desde que eu me conheço por gente, eu tinha problema com sono. Eu acordava não, eu não dormia a noite inteira, porque eu tinha medo de dormir, tinha medo de espírito, essas coisas, sabe? Coisa de criança mesmo, que embora tenha durado até um ano atrás, mas enfim, mas tudo bem. Então eu tinha muito medo de espírito, essas coisas, tinha medo de dormir sozinha, de escuro. Então no meio da noite eu levantava da minha cama, ia pra cama dos meus pais. E meu pai obviamente me expulsava, me mandava voltar pro meu quarto. Aí eu ficava mais um tempo, aí eu voltava pra cama da minha mãe, né, passava pelo meu pai assim, e aí ia pro ladinho da minha mãe, que minha mãe deixava eu dormir com ela. Então, assim, minha infância inteira basicamente foi assim. E aí, com 7 anos, eu pedi de aniversário uma televisão para pôr no quarto. Então, foi a minha primeira forma de tentar resolver um problema de sono. Que, óbvio, que não era a melhor opção, mas deu aquela ajudada, né? Então, assim, pelo menos para os meus pais, porque eu não... Eles não aguentavam mais você no meio, né? Imagina, a cama é para 2 com 2,5. E era cama de casal, né? Cama de casal... Não sei, hoje eu tenho king, olha com uma cama de casal, acho super pequena, imagina, né, pro meu pai, minha mãe, ainda eu, então ainda atrapalhava o sono deles, né, e aí fui crescendo, coloquei a televisão, então eu só conseguia dormir com televisão,
E era aquelas televisãozinhas pequenas, assim, preto e branco ainda, né? Entregando a idade. E aí fui crescendo e fui desenvolvendo algumas coisas para conseguir dormir. Então eu fui fazer ayahuasca, fiz ayahuasca por 2 anos. Me ajudou um pouco, mas mais nos dias assim subsequentes que eu tomava ayahuasca, que é uma mistura é um chá espiritual, de medicina xamânica, né? Me ajudou um pouco, mas não resolveu. Fui fazer hipnose, também não resolveu. Aí fui buscar na PNL, me ajudou um pouco, mas ainda não resolveu. Aí fiz constelação familiar, ajudou mais um pouco, mas não resolveu. Mas tudo foi melhorando um pouquinho. Então, assim, outra coisa que eu fiz, aí eu fui no psiquiatra, falei, eu não quero remédio, né? Porque eu sou contra remédios. E aí eu fui no psiquiatra e falei, olha, eu não quero remédio, eu quero que você faça os exames, porque não é possível que eu não durmo há quase 40 anos. Que o meu sono, são 3 tipos de insônia, né? A gente pode falar, eu tinha as 3, agora eu tenho uma só, mais ou menos, mas tem uma ainda que eu tô resolvendo. E aí fui no psiquiatra, ele falou, não, tem que tomar remédio para dormir. Não dá para não dormir, tem que tomar o remédio. E enquanto isso faz os exames, enfim, fiz os exames, parte física tava tudo ok, tomei o remédio. Fui muito feliz com o remédio, porque para quem nunca dormiu, dormir com remédio foi excelente. Mas, Lê, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você diz nunca dormiu, porque fica parecendo que você realmente nunca fechou os olhos, né? Não, nunca dormi com qualidade, bem, né? Com a quantidade certa. Então, explica um pouquinho como era o teu sono, porque às vezes tem alguém que está ouvindo a gente e a pessoa pode dizer assim, nossa, tenho muito isso parecido com ela. O que é essa falta de qualidade no sono? A sua? Como que era? Então, deixa eu só concluir do remédio, assim, porque vai parecer que não, a solução foi o remédio. Não foi, porque depois eu fui estudar sobre os efeitos do remédio. E aí eu vi que o custo-benefício não valia a pena, né? O benefício que eu tinha de dormir um pouco melhor não valia o custo que tem o remédio a longo prazo. Então eu também saí do remédio. Mas basicamente assim, eu tinha 3 tipos existem 3 tipos de insônia e eu tinha as 3. A primeira é o tempo, a latência do sono. Então, o tempo onde você deita na cama e o tempo que você leva para dormir. Então, assim, eu ia deitar 10 horas da noite, eu ia dormir 4 da manhã. Então, olha o tempo absurdo se movendo na cama, deitando e ficando nervosa porque o sono não vinha e tal. E aí, depois, quando eu dormia, que aí entra o segundo tipo de insônia, eu acordava muito. Então, muitos despertares à noite, sono muito leve, qualquer barulhinho acorda, qualquer carro passando na rua acordava. Então, esse é o segundo tipo de insônia. E aí, o terceiro tipo de insônia, que é quando você não dorme tempo suficiente, então você não consegue dormir as horas suficientes. Então, eu ia dormir às 4 da manhã, 8, 9, eu estava acordando. Então, assim, eu não conseguia dormir o tempo suficiente também. Então, a quantidade ideal, né? A quantidade ideal. Que é de 7 a 9. Isso, né? Perfeito. Para adultos, de 7 a 9. Então, primeiro tipo de insônia, né? A demora para dormir. Segundo, despertares noturnos, excesso de despertares noturnos. E o terceiro, não dormir tempo suficiente. Então, eu tinha os 3. Hoje eu ainda tenho um sono muito leve, muito entrecortado, assim, acordo algumas vezes. Mas em relação ao que era, foi muito melhor. Tá, então daqui a pouco você vai contar o que você fez, mas antes eu quero... a gente trabalhou com a Liana aqui na Sente há 3 anos. 4 anos. As 2 períodos? De maio de 2020 até começo agora de 2024. 4 anos. 4 anos. E ela nunca chegou zumbi. Eu quero te dizer que ela chegava bonitinha para trabalhar, não tinha mau humor, ela conseguia trazer... né? Era tranquilo, né? 2 Red Bull também de manhã, de café da manhã, ajudava, né? Tem isso também, né? Porque a cafeína, né, seja no café, eu não tomo café, mas o energético, a cafeína, as pessoas não sabem, mas é uma forma de automedicação contra um problema de sono. Então, se uma das coisas que você, será que eu durmo bem? Será que eu não durmo? Se você está precisando de café para funcionar, muito provavelmente você não está dormindo direito, porque é uma forma de automedicação. O normal é que você não precisasse de nada, no mundo ideal. E o que acontece? Também depois de tanto tempo, e isso é um problema, porque depois de tanto tempo com problema de sono, você aprende a tocar a vida, né? Então, assim, eu aprendi a lidar com isso, né? Eu mantinha o bom humor e tal, mas isso pesava em outras áreas. Eu não tinha energia para fazer uma atividade física, as minhas decisões não eram as melhores, elas eram as mais fáceis,
e não as melhores, necessariamente. Eu tinha muito problema de procrastinação. Então, tudo isso faz com que eu estivesse pagando um preço em outras áreas. Eu talvez não tivesse muito no humor ali, mas, em compensação, outras áreas ficavam deficitárias aí, né? E... Tá, entendi. Ok. Então, esse tipo... É comum uma pessoa ter problema desses 3 tipos de insônia? Ou é incomum? Como que é isso? Porque mesmo nos nossos alunos, às vezes alguém reclama de insônia, mas com o tempo a pessoa consegue resolver. Poucos alunos nossos tomaram remédio para insônia. E depois que a pessoa resolvia algum trauma, algum problema, ela voltava a dormir, que na verdade era algo que estava acontecendo dentro dela ali, né, Vini? Sim, alguma deficiência, né, química, hormonal, ela conseguia voltar a dormir, né, normalmente. Exato, assim, existem 2 tipos de insônia, basicamente, né, a crônica e a aguda. Então, a crônica é o meu caso, que é por muito tempo sem motivo aparente, porque vai falar que eu não dormia com 2 anos, 3 anos de idade porque eu estava ansiosa, porque eu tinha conta, boleto para pagar, não era, né? Uhum. Então, isso é um problema crônico e aí eu vou chegar nisso, explicar por que pode levar a esse problema crônico. E também tem o problema E aí tem os agudos. Os agudos são por causa de uma situação que você está passando na vida. Então, putz, eu tô com um chefe que está me ameaçando assim, me mandar embora. Meu marido, minha esposa que está querendo divórcio, que está tendo muito conflito em casa. Um filho que está com problema de droga. Esse é o mais normal. É o comum. É o agudo. Como o sono ele é multifatorial, então assim, são vários fatores. Assim, tudo na tua vida interfere no seu sono e tudo no seu sono interfere na tua vida. Então, para eu resolver e para eu melhorar hoje o tanto que eu melhorei, não adiantou só trabalhar algumas coisas que é o óbvio, né? Tem que desligar a televisão, apagar a luz, né? Diminuir as luzes à noite. Eu fui mexer com parte de espiritualidade. Então, como eu tinha muito medo de espírito, uma das coisas que eu fiz foi me expor a esse tipo de coisa. Eu me expus, então eu fui num centro universalista, onde as pessoas, por exemplo, elas incorporavam ali, né, espíritos na minha vida. Então, assim, na hora eu fiquei um pouco chocada, mas com o tempo que eu fui indo, eu fui acostumando, fui vendo que não era um bicho de 7 cabeças. E aí eu fui fazer uma psicóloga, a doutora Luísa, que super adoro. E aí ela desconfiou que provavelmente quando eu era criança, eu tive um trauma desdobrado do corpo. Então, quem quiser estudar mais sobre projeção astral, que é uma coisa que a gente faz enquanto dorme, provavelmente eu fiz a projeção astral naturalmente à noite e algo aconteceu do outro lado que eu me traumatizei. Então, mesmo eu curando o medo, porque chegou um momento, tipo ano passado, que eu não tive mais medo de dormir, eu ainda não conseguia dormir. Por quê? A teoria, que eu acho que realmente aconteceu, porque depois que ela fez esse tratamento comigo, eu melhorei bastante, que foi ela me ensinar o que acontece do outro lado. Então, ela me passou alguns estudos que eu fui fazer do que acontece quando a gente se desdobra, quando faz projeção astral. Então, assim, o conhecimento disso me acalmou e eu consegui dormir melhor. Então, isso melhorou bastante. Porque o conhecimento liberta a pessoa de qualquer coisa, né? Sim, você saber o que está acontecendo. Então, e todo esse conhecimento... calma um pouco, né? Todo esse conhecimento, eu fui em busca, e assim... E entender os multifatores. Então, eu fui atrás de neurociência, eu fui atrás da parte de crenças de PNL. Então, assim, o quanto as crenças atrapalham, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas também, quanto a espiritualidade atrapalha também, né? E aí eu fui entender um pouco mais sobre essa parte espiritual. E outra coisa, né, que fique bem claro, gente, presta atenção. Às vezes você acha que você está dormindo bem e não está. Boa pergunta, né, Eliana? Como é que a gente sabe que nós não estamos dormindo bem? Quais são os indícios, sinais, né, de um sono de má qualidade? Tá, é muito boa essa pergunta e muito importante, porque assim, tem uma pesquisa que fala que no Brasil, 67% das pessoas dormem mal. Alto, hein? Alto? Isso é no Brasil. Se você for só para os grandes centros, que eles ainda não fizeram, ou pelo menos não achei esse número, esse percentual, mas eu acredito que vai de 80% a 90%. Sim.
E o problema é que dessas 67, que né, nessa pesquisa que eu vi, desses 67%, 20% só sabem que não dormem bem. Todas as outras acham que dormem bem. E uma coisa que acontece quando você dorme mal é que você perde a capacidade de avaliar que você está dormindo mal. Então é uma das coisas que você... Porque fica normal, né? Fica normal, como eu me adaptei. Então, assim, chega uma hora que você não acha mais que é culpa do sono, porque você está tanto tempo dormindo mal, que aquilo vira o seu comportamento normal, vira o seu humor sua rotina, normal. Né? Então, de dormir pouco. Então, assim, eu trouxe até algumas perguntas que você pode se fazer aí em casa e ver se você tá dormindo bem ou mal. Então, oba, boa. Vamos Legal. lá. Isso vai ajudar bastante, né? Primeira coisa, você já acorda cansado? Você acorda querendo dormir mais? Já acorda ainda cansado? Se sim, vai anotando aí. Sinal. Tem sono durante o dia? E esse sono durante o dia não é aquele soninho que dá depois do almoço. Isso é normal, tá? É o comum. Ele dá, você consegue dormir, é até legal que durma. Mas ele tem que passar ali um pouquinho depois do almoço. Tem que não dormir ou ele normalmente vai passar naturalmente. Se você tem sono no meio da manhã ou já 5 horas, 4 horas da tarde, você está muito cansado, tá com problema de sono, tá? Precisa de cafeína para funcionar, que a gente já falou, né? Então, você pode estar se automedicando sem saber. Tem gente que é viciado em café, hein? Nossa. Sim. E aí, os viciados em cafés né? é uma coisa que provavelmente é uma pessoa que tem problema de sono, porque a cafeína, ela interfere no cérebro de uma forma que ela não... Quando você tem um gasto energético, então assim, quando você está estudando, lendo, aprendendo ou fazendo gastos energéticos físicos ou mentais, você tem uma liberação de uma substância que chama adenosina. Quando você tem muita adenosina no cérebro, você fica com sono. A adenosina ela é conhecida como pressão do sono. E o que a cafeína faz? Ela vai lá e ela senta... Falo que é como um motorista... Que é uma pessoa que senta no banco do motorista, mas não sabe dirigir. Então, ela senta no receptor da adenosina e não deixa... Ela senta no receptor da adenosina no cérebro, a cafeína, e a adenosina não entra. Então, você não sente a pressão do sono, porque a adenosina... Só que ela fica ali e não faz nada. O que acontece quando você tira o café, vem aquele monte de adenosina e dá aquele efeito... Eita. E aí dá aquele efeito rebote do sono, né? Aí você fica cansado pra caramba, o que vai fazer com que você queira tomar mais café, e aí o seu cérebro vai ficando cada vez... Ele vai gerando mais receptores de adenosina, porque ele está vendo que tem muita adenosina e o que ele tem de receptor não está dando conta. E aí o que acontece? Que quando você tira o café, você fica muito mais cansado. Então, conselho que eu dou, né, para quem tem insônia, 0 cafeína. 0 cafeína e 0 soneca também durante o dia. Porque o sono da noite tem que ser prioridade. Né? Então... É aqueles, os italianos, né, ali, na Itália, a gente esteve lá alguns anos atrás, né, e tem a siesta. Essa siesta não é boa? É boa para quem não tem insônia, né, para quem não sofre de problema de insônia, desde que não atrapalhe o sono da noite, é perfeito. Tanto é que, assim, é natural que depois, no meio do dia, você tenha um pouco de sono, porque é para ser utilizado esse sono, né? Porque tudo que você aprendeu ali durante o dia, se você tiver um soninho ali à tarde, ele vai ajudar na parte de consolidação dessa memória. Mas, se ele for atrapalhar o sono da noite... E assim, melhor não, né? Melhor não. E o tempo, né? Tem um tempo também, né, Helena? Exato. Tem porque que ter uma coisa é uma meia horinha de siesta, né? De soninho. Outra coisa é dormir 3 horas depois do almoço, né? Então, ideal que seja 20 minutos, porque a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das fases do sono. Mas é legal que você entre em fase 1, fase 2 e não entre em sono profundo, né, nesse momento. Porque se você entra no sono profundo, você acorda... Sabe quando você acorda que parece que foi atropelado? Então, assim, que você acorda meio bêbado, não sabe... Eu sei bem, porque domingo foi a nossa folga. A gente teve uma siesta de 3 horas, hein, Vini? Não foi, amor? Você foi de 3, eu dormi 1h30. Eu fui de 3. Mas eu dormi à noite, porque... Então, provavelmente porque estava privada de sono. Porque quando você está privado de sono... Sono é um processo natural, ele não vai acontecer porque você não está fazendo nada, ele vai acontecer porque você está precisando. E uma coisa que também não dá é para repor o que você... gastou, que você perdeu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é importante, tem muita gente que acha que dá pra repor, mas não dá pra repor
dá pra melhorar alguma coisinha, mas não tudo. Mas vamos terminar aqui para o pessoal ver aí se tem problema de sono ou não. Vai. Então, cafeína, tá precisando para funcionar? Muito provável que você esteja com problema de sono. Ah, como é que eu sei? Tira a cafeína, vê se você continua funcionando igual. Se continua funcionando igual, ok. Se não continua funcionando igual, tá cansado durante o dia e tal, tá com problema de sono. Se irrita com facilidade, tem problema de regular o humor, tá com paciência baixa, né? Então, muito provável que isso seja um problema de sono. Preguiça a maior parte do tempo, essa falta de energia, falta de vontade de fazer as coisas, procrastinar, é muito resultado de uma falta de sono. Dificuldade de se alimentar direito, então assim, buscar muitos alimentos gordurosos ou calóricos. Quando você está buscando isso, muito provavelmente você está com energia baixa, então, porque dormiu pouco. E aí você vai o quê? Compensar na comida. Doce, né? Doce. Acaba se acabando no doce. Pizza, gorduras, coisas gordurosas em geral, assim, se você tá sentindo vontade, você só sente vontade de coisa muito gordurosa, porque provavelmente você tá com um déficit energético e aí essas comidas não são saudáveis, mas são muito energéticas, elas têm captação muito rápida no sangue, né, de aumenta glicose. A insulina na hora, né? Isso, a glicose vai lá, assim, a insulina lá em cima. Então, a falta de sono causa isso. Que mais? Dificuldade de lembrar das coisas, então perda de memória, tá? O que a gente mais tem nos nossos alunos, quando a gente faz uma pesquisa, se eles estão dormindo bem, principalmente quando as pessoas falam, ai, minha memória tá tão ruim, dá pra fazer alguma coisa? Aí eu digo, dá pra dormir, você tá dormindo? Exato. Então, sobre a comida, né? Você fala, pô, eu tô gordo. Não, você não tá gordo, você só não tá dormindo. Mas, tô com Alzheimer. Não, você não tá com Alzheimer, você tá dormindo, você precisa dormir. Sim. Uma das coisas que os médicos para emagrecimento falam também, que a primeira coisa para emagrecer é dormir bem. Exato. Né? Né? Não adianta também. E é importante até porque algumas pessoas falam, não, eu vou acordar mais cedo para treinar. Não faça isso. Vá dormir mais cedo para você poder acordar mais cedo e treinar. Porque não vale o preço que você paga por dormir 1 hora menos para treinar 1 hora. Você vai ver que até porque o ganho de massa muscular é muito prejudicado quando você não está com o sono correto. Então, assim, muita gente fala, por que eu treino? Porque você não está dormindo. Não tô crescendo, não tô ganhando massa, né? Os homens querem crescer, a mulher quer emagrecer, não tá ganhando massa. Por quê? Porque o sono prejudica o ganho de massa. Né? E falta de foco e concentração. Ah, sim, tá? com certeza. Ah, como é que tá seu foco e concentração? Putz, não tô conseguindo concentrar, problema de sono. Porque o sono atrapalha tudo. O foco e a concentração o responsável é o lobo temporal e o lobo temporal não vai trabalhar direito. Exato. Liana, a gente tinha falado um pouquinho antes sobre se dá pra gente repor. Por exemplo, se eu ficar uma noite, ter uma insônia na noite. Amanhã, se eu pegar um soninho durante o dia, eu não consigo repor esse sono que eu não dormi? Então, talvez durante o dia você consiga. De novo, desde que não atrapalhe a próxima noite. Beleza? Mas vamos ver o que acontece hoje no dia a dia. Normalmente acontece o quê? A pessoa vai lá e fala, tipo assim, dorme 5 horas durante a semana, aí chega no final de semana, vai querer dormir 10 horas ali. Então vamos supor, se a gente tem que dormir pelo no mínimo 7 horas, você dormiu 5 horas, você deveu 2 horas por dia. Tá. Deu 10 horas. Mesmo que você vá no final de semana dormir um pouquinho a mais, você não vai dormir 10 horas a mais. Você vai dormir 1, 2 horas a mais. Teria que dormir o dia inteiro pra compensar, né? Mas se dormisse o dia inteiro, ainda assim daria pra compensar? Não, porque o que acontece? Primeiro que você não consegue forçar uma pessoa a dormir mais do que ela é capaz, né? Então, a pessoa não consegue dormir. A não ser que seja com remédios, né? Naturalmente não vai conseguir. Só que o que acontece? Lembra que a gente falou que o sono, por exemplo, é importante para a memória? Então, principalmente tudo que você aprendeu no dia, aquilo que você aprendeu no dia, o sono subsequente, o sono daquela noite, ela vai ser muito importante para consolidar essa memória. Se você não consolidou nessa noite, acabou, você perdeu a memória. Entende? Mesma coisa, se você tá com humor ruim porque dormiu à noite e brigou com o marido e pediu divórcio, como é que você recupera, né? Nunca vai acontecer isso, porque eu durmo direitinho, nunca tem divórcio aqui entre nós. Eu também. Não é? Até em vez de brigar, a gente tá dormindo. Boa, boa. Então tem até um neurocientista que eu gosto muito, que é o Andrei Maier, que fala bastante sobre sono. Ele fala, pô, e como é que eu pago esse débito? Você paga na saúde.
Então, muito vai vir na sua saúde, não só tanto na emocional, porque a falta de sono vai te trazer ansiedade, depressão, e como também todas as doenças de metabolismo, as doenças de Alzheimer, Parkinson, diabetes, tudo isso, o sono, a privação do sono vai facilitar, vai ajudar, né? Câncer também. Câncer A gente também. já leu que, além da alimentação e outros fatores, né, o sono também influencia. Tanto a quem está com câncer e quer se curar, né, está no tratamento, e quem, lógico, quer prevenir, né? Porque até uma das funções do sono, que é até legal falar, né? Porque muita gente fala assim, pô, qual que é a importância do sono? Se for perguntar para a maioria das pessoas, normalmente elas respondem, descansar o corpo, né, recuperar energia. E na verdade não, porque pensa, você tá jogando futebol, tá fazendo uma atividade física intensa. Se você deitar ali no sofá 20 minutinhos, mesmo que você não durma, você descansou. Então, assim, não é essa a função do sono. A função do sono é aprendizado, memória, né? Então, transformar toda a memória em aprendizado, que aquilo fique gravado. Manutenção do seu sistema imunológico e do seu sistema metabólico. Então, se você não dorme, ou você vai ficar gordo, né? Vai ficar com os hormônios desregulados, ou vai ter problema realmente de comer e aquilo não ser absorvido corretamente. E o imunológico, então você vai ter dificuldade, vai ficar mais doente, vai ter dificuldade de se recuperar de uma doença. E a regulação emocional. Então essas são as principais funções do sono. E fora que o cérebro ele não está trabalhando na potência natural dele. Exato. Então regula o rim, regula o pâncreas, regula o coração, entre outros órgãos, pulmão, e fica tudo defasado. E se os órgãos não trabalham bem, a saúde da pessoa realmente não vai ser. Não trabalha, e não fica bem também. E a gente sabe, né, a gente que trabalha com isso, se o seu humor não tá bom, se o seu emocional não tá bom, o seu físico não vai estar bom, se o seu físico e o seu emocional não estão bem, o seu espiritual, a sua parte espiritual também não vai estar boa, então tudo ligado, tá né? tudo ligado, é um sistema só, né? Sistema. E uma dúvida também, Liana, que é um pouco minha e de várias pessoas, é assim, mas eu durmo 8 horas, das 4 da manhã até meio-dia. Tá 8, né? Então, né, eu já fui essa pessoa. Não somos... Nós, humanos, não somos animais noturnos, ok? Então, assim, você tá trocando o dia pela noite, você também tá pagando um preço. Assim, nós não somos animais noturnos, nós não somos morcegos, a gente não tem o cérebro, visão, audição configuradas para a noite. Viu, Gabriel? Isso foi pra você, amor. Dorme 8, das 5 a 1 da tarde, né? A gente não consegue falar com ele antes do meio-dia. Então. Não consegue. Mas às 3 da manhã consegue. Mas quem tá Então. acordado às 3 da manhã pra falar com o Gabriel? Eu não tô. Então tem muito esse mito, né? Eu já fui a pessoa que falei muito isso. Nossa, mas eu funciono muito melhor de madrugada e tal. Eu já ouvi isso de você. Eu sei. Estou aqui falando que fui essa pessoa, não sou mais. Porque hoje eu entendo que assim, tá, ok. Só que quando eu tô será que se eu tivesse dormindo direitinho, bonitinho, no horário certo, à noite, como tem que ser, eu não estaria funcionando muito melhor durante o dia? Eu funcionava melhor à noite porque eu empurrei todo o meu ciclo circadiano, eu errei todo o meu ciclo circadiano, só que isso desregulou um monte de coisas da minha vida, principalmente parte de peso, de alimentação, né? Eu fiz redução de estômago, eu fiz cirurgia, eu fiz a bariátrica, eu fiz 3 lipoaspirações, a minha vida inteira eu lutei contra peso. Por quê? Porque o meu metabolismo estava todo bagunçado, né? Então, você paga um preço. Então, assim, não somos animais noturnos, ok? A gente tem cronotipos. Então, assim, tem o pessoal que é um pouco mais tardio, né? Então, tem o pessoal matutino, que é aquela galera que eu super admiro, né? Já vai se localizando aí, se localiza. Isso, vai vendo quem que você é. Que é o pessoal que vai dormir às 8, 9 da noite, já tá começando a ficar com aquele soninho, e é a galera que vai acordar às 5, 6 da manhã, junto com o sol. O sol nascer, eles acordam. Esses são os matutinos. Tem os intermediários, que eles vão dormir umas 10, por aí, que acordam lá pelas 7, 7 e meia. Somos nós. Somos nós, e sou eu. E os noturnos, que eles vão dormir... Como assim sou eu? Peraí, vamos ter uma briga de Não, casal você dorme aqui. mais tarde, um pouquinho. Um pouquinho mais tarde. Você quer o quê? Você causando. quer que a especialista do sono puxe a minha orelha, é isso? Não, se você dormir 8 horas, um pouquinho mais tarde... mas É assim, acordar Liana, eu vou contar. dentro Ele do horário dorme normal, às 10. Tá bom. Cravado. Bonito, Às 6h30 ele tá acordando. Eu durmo 11h30, meia-noite.
7 horas eu tenho um relógio biológico, assim, 7 horas eu preciso acordar. Então eu tô dormindo menos, né? Não, se você tá dormindo em 11h30, meia-noite, acorda às 7, você dormiu 7 horas, 8. Não, meia-noite, 7h30. 7 horas, 7 horas e meia. Eu sou ruim de geografia. Então... Geografia. Então tá certo. Só que aí o Vini tá mais pro matutino, você tá mais pro... Não, o Vini tá mais pro intermediário, você mais pro vespertino. Então assim, mas... Aí acorda lá, 8h30, 9 horas, 10, 11. Eu acordo 7h30, mas é porque ele não deixa eu acordar. Mas é porque você dorme, você é uma pessoa de 7 horas. Se você fosse uma pessoa de 8, você ia acordar mais pras 8 e pouquinho. Beleza. Mas isso não atrapalha nada. Eu tô fazendo uma consulta aqui. Não, é até uma proteção, assim, que é legal do nosso processo evolutivo. Então peraí, ó. Eu tô fazendo uma consulta com ela, mas você que tá assistindo, pode escrever as suas perguntas que depois a gente dá um jeito dela responder no momento que ela estiver acordada. Tá bom. Então, assim, é até uma coisa que eu acho muito linda do processo evolutivo, porque existe uma teoria, por que algumas pessoas dormem esse horário, né? Então, assim, pensa numa tribo, quando a gente vivia lá atrás, numa tribo com os homens das cavernas. Então, assim, você tem um grupo de pessoas que vão dormir às 8, outro grupo que vai dormir às 10, outro grupo que vai dormir à meia-noite. Então, a tribo ali fica 4 horas só desprotegida. Né? As outras, porque aí depois 5 horas da manhã, 6 horas da manhã acorda uma turma, depois acorda outra turma e depois acorda outra turma. Sistema de vigilância, Fica um sistema de vigilância. E é muito legal que tem até alguns animais, principalmente os aquáticos e alguns grupos de pássaros, que eles dormem só com a metade do cérebro. A outra metade fica acordada. E aí depois eles trocam. Eles dormem só metade e metade. É interessante. A gente dorme em turnos. Mas ainda assim, lembrando, todos nós somos animais matutinos, como humanos. Então, esse negócio de falar que vai dormir 3, 4 da manhã, tá errado, vai pagar preço na saúde. Aí fica a escolha, né? Sim. Porque pode ter um período, né, Eliana? Assim, lógico, eu tô estudando, eu tô trabalhando num projeto, ok. Uma flexibilidade, a gente sabe, né? Em alguns períodos. Mas não anos, a vida toda fazendo isso, né? Tem pessoas que trabalham em turnos. Fico imaginando os vigias noturnos, os guardinhas, né, porteiros. Tem gente que tem 2, 3 trabalhos. A gente tem médicos que fazem curso com a gente, muitos médicos. E às vezes eles vão fazer, como é que chama aquilo? Plantão. E às vezes trabalha 36, 48 horas. Uma cochiladinha entre um atendimento e outro. Mas... Tem até um lugarzinho lá onde eles dormem, eles descansam, né? Uma cama. Mas não é um sono ideal, né? Até porque eles estão meio que sempre de sobressalto ali. Eles estão ali esperando o telefone tocar se precisasse tiver uma emergência. Não tem aquele sono, né, relaxador completamente, né, profundo. Mas essas pessoas, né, plantonistas, pilotos de avião, comissários de bordo, no geral, eles têm que ter uma remuneração até a mais, que eu não lembro como é que chama, mas eles têm uma remuneração a mais. Adicional noturno, né? Não é nem adicional noturno, de periculosidade. Acho que eles têm um adicional. Que é o preço que eles vão pagar. Que é aquela indenização não indenizável. Mas peraí, eu quero te falar uma coisa. Eu ando estudando sobre... Eu tenho um aluno, Marcelo, a gente tem um aluno, Marcelo, né? Que ele é acupunturista. Eu conversei muito nesse final de semana com ele sobre isso. Ele fez uma acupuntura lá em mim. E a gente estava conversando sobre isso. Eu comecei a ler um monte de coisa. Até trouxe umas coisas assim. Na medicina tradicional chinesa, eles valorizam muito o fato de dormir, né? E aí você falou que o cérebro tá... Lógico, né? O cérebro cuida de todo o nosso aparato físico, né? Então, por exemplo, para eles, não é uma regra, mas o fígado está ligado ao problema dos olhos. Outros órgãos podem estar associados ao problema dos olhos, mas existe um estudo que fala isso. O rim ligado ao ouvir, o coração ao sentir o gosto, o baço ao paladar. Deixando bem claro que isso não é uma regra. Outras coisas podem atrapalhar o paladar, que pode atrapalhar o ouvido. Outras coisas podem, né? Porque é um sistema. A medicina chinesa, ela olha como um sistema. Mas olha só que coisa. O rim é um dos órgãos, que o Marcelo estava me falando, que ele tem um tempo de vida.
Tem uma bateria, ele né? tem uma bateria e ele me disse que o único órgão que não repõe que não tem bateria, que é como é que fala? Reposta, né? Que não dá para colocar na tomada, não é recarregável, é o rim. Quer dizer, então a gente está dizendo que uma pessoa que não dorme direito, ela pode estar sim perdendo tempo de vida do rim dela. Olha só, eu sei que não é a tua área, medicina chinesa, tô aprendendo aqui também. né? Mas eu acho que você sabe que esse problema atrapalha muitas coisas e que a gente tem vários tipos de linhas no mundo que trabalham olhando como é que os órgãos e tudo funciona, né? O emocional que impacta algum órgão. Mas olha só que coisa interessante. Você não vai, pela medicina tradicional chinesa, você não vai recuperar o seu rim se você não dormir bem. Mais um ponto para o sono, né? Para uma boa qualidade de sono. Até os chineses, né? Milenares falam da importância do sono. Tem até, agora no Japão, eu não sou muito a favor, mas no Japão é muito comum os casais dormirem separados para um não interferir no sono do outro. Então, já ouvi. E não é só lá não, eu já tive alunas aqui que queriam colocar dormir separado, né? Dormir separado, porque o namorado roncava, o marido ronca, né? E queria dormir separado, e a gente teve que trabalhar isso. Falei, peraí, vamos lá, como é que vai ficar o relacionamento se você... Essa distância de dormir separado. Eu não largo você, meu amor. Não, então, também não. A gente vai se ajeitando, vocês dormem bem. Porque a nossa diferença é pouquinha, então a gente se ajeita. Então, assim, tem que ver isso, né? Tem que ser muito bem conversado, mas lógico que, por exemplo, lá eles fazem isso porque às vezes o marido sai muito mais cedo ou chega muito mais tarde. É um respeito também, né? Por uma questão de respeito. Então é até bonito. Eu não teria coragem de dormir longe do João, mas é muito bonito esse respeito também, se você for ver, porque eles entendem realmente a importância do sono lá, né? E quais são os efeitos que a privação... Eu sei que você falou algumas coisas, mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais essa privação de sono, que efeitos que tem? Pera, eu tô pensando numa coisa que eu não falei ainda. Então vai, fala o que você não falou ainda, não tem problema. No curto prazo, então, foi um pouco que eu falei, vai ser cansaço, falta de memória, falta de foco, humor, ansiedade, depressão. Aí mais um pouco no médio e longo prazo, ansiedade, depressão. No curto prazo você já sabe, todo mundo já passou um dia sem dormir, ou dormiu mal, já sabe que no dia seguinte tá meio melancólico, ou tá mais irritadiço, todo mundo já passou por isso. Então isso é o curto prazo. No longo prazo, aí vai predispor a todas as doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson, porque lembra que eu falei que quando você dorme, você acumula aquela adenosina, e você também acumula algumas outras proteínas, como tau e amiloide, que são doenças que elas corroem a barra de mielina do neurônio. Não é importante saber disso, o importante quando essa barra é corroída, que é como se estivesse comendo o neurônio, a proteção do neurônio que faz a comunicação. Tipo ferrugem ali, né? Tipo como se fosse um fio e desencapou o fio. Ela come come aquela proteção. Então aí tu começa a dar tilt, que aí a pessoa começa a não lembrar das coisas, ter Alzheimer, pode dar problema motor, que aí entra na parte do Parkinson. Então, assim, predispõe a todas as doenças genéticas que você tem ali predisposição. Então, se você tem uma predisposição genética, a falta de sono, vai lá e vai ativar o gene do câncer. Então, por isso que eles falam, se eu não me engano, preciso pesquisar melhor, mas se eu não me engano, 30%, ele aumenta em 30% a chance da pessoa ter câncer. Né? Pessoas privadas de sono aumenta em 30%. Que é uma coisa que se você tivesse dormido bem, se tivesse bonitinho ali, tudo reguladinho, você podia passar a vida inteira sem ter um câncer, mas foi lá e ativou o gene que estava silenciado. Então, diabetes tipo 2, obesidade... E aí vai causando aquela coisa, né? Você dorme mal, você quer comer mais, aí você começa a ficar obeso. A obesidade traz a apneia obstrutiva do sono, que é aquele ronco, aquele que a pessoa acorda, que aí dá vários microdespertares, que piora o sono, que vai fazer com que ela queira comer mais, que cause mais obesidade e morte, né? E outra coisa, inclusive a alimentação, ela influencia, o que a pessoa come influencia no sono também, né? Tudo influencia no sono. Se você for pensar assim, tudo que você faz acordado influencia no seu sono, e tudo que você faz a sua qualidade do sono vai interferir naquilo que você faz acordado.
Então é uma sinfonia, né? O Andrei Maia que fala assim, é uma sinfonia. Se você mexe numa pessoa, vai mudar o som, vai mudar a música, mexe no instrumento, desafinou um instrumento, vai desafinar. Então se você não dormiu bem um pouquinho aqui à noite, você vai desregular alguma parte do seu dia. Boa. E a gente pode também já esclarecer um pouquinho pro pessoal o que é uma boa qualidade de sono, né, Eliana? E o que é o ideal? Tá. São 2 parâmetros que a gente sempre mede para saber qual que é o melhor, se você está dormindo bem ou não. Então, primeiro, tempo de sono. Então, para adultos de 7 a 9 horas, adolescente de 9, 10 horas, crianças, aí vai variar da idade, recém-nascidos de 14 a 16 horas até, que é importantíssimo, porque está ali na formação de tudo, né, no cérebro. Adolescentes também, eles têm que dormir. E, inclusive, que é importante falar do sono dos adolescentes, né? Porque eles já dormem, eles já têm que dormir naturalmente um pouco mais. E eles naturalmente têm o que a gente chama de vespertinização. O que é a vespertinização? Eles, nessa fase de adolescência, eles vão dormir sempre, eles têm um atraso no ciclo circadiano deles, vão dormir um pouco mais tarde. Então, só que aí o que acontece? Como que as escolas vão começar a aula às 7 da manhã, para um adolescente que não consegue dormir antes da meia-noite. Nossa. Então, assim, em plena formação do cérebro, onde eles estão em formação de aprendizado, estão tendo uma coisa que chama poda sináptica, que estão, né, tirando os neurônios que não são importantes e fortalecendo aqueles que tem mais, que usa mais, bem nessa fase tão importante do cérebro, eles estão completamente privados de sono. Aí fica falando que... Mas, Liana, pera, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa poda sináptica de novo. Tá. Traz um pouquinho pro pai e a mãe que tá Isso assistindo, é importante, porque isso Nossos eu alunos, acho, né? Tem muitos pais, né, assistindo também, os alunos que... Então, é importante. O que acontece na poda sináptica? Ajude. A gente fala poda sináptica, tá morrendo o neurônio? Tá morrendo. É ruim? Não é ruim. Porque o que acontece? Quando, na formação ali do adolescente, por isso que eu falo assim, criança aprende muito rápido, os adolescentes aprendem línguas rápido, tudo eles pegam muito rápido. Por quê? Porque eles têm neurônio para tudo. Conforme vai entrando ali na fase adolescente, 14, 15, 16 anos, aquelas sinapses, aquilo que a gente não usa, então o corpo vai lá e o cérebro vai lá e elimina. Então, por que o chinês, né, não consegue falar o R, falar tlinta? Porque na língua deles, se eles não aprenderam a falar o R, porque na língua deles não tem essa função, ele corta essa função do R e tira. Por quê? Para que a parte que sobrou ali dos neurônios, que são mais utilizados, eles sejam fortalecidos. Então, que ele consiga fazer melhor aquilo. E aí, essa poda sináptica acontece durante o sono. Então, tira aquilo que não está usando, faz a limpeza, que não precisa. Porque imagina assim, é como se fosse uma rede de internet. Então, assim, tá mandando sinal. Então, assim, imagina uma rede de internet que manda sinal para 50 casas. Só que dessas 50 casas, só 18 usam internet ou têm moradores. Por que ele vai ficar mandando para 50 casas, dividindo aquele sinal para 50 casas, se ele pode tirar aquelas casas? Eu faço isso de matemática, depois eu não sei fazer o cálculo. As 32 casas. As 32 casas, cancela, não manda para as 32 casas, manda só para as 18. Aí o sinal das 18... Eita, lá vou eu bater de novo. O sinal das 18 fica bombando, a internet é rapidona. Então, é isso que o cérebro faz no adolescente. Nos Estados Unidos, eles já entenderam isso, eles já atrasaram o início das aulas em 1 hora. Então, espero que, até questão de política pública, que isso seja olhado, né? Mas então, se o pai e a mãe têm a condição de por exemplo, aquela série que fala? É série, né? Não sei se é uma coisa. Acho que é série ainda, né? É série. Se a série pode entrar depois do almoço, pra criança sempre é melhor, não é? É melhor, sempre que ela estude à tarde, ela vai pegar com mais facilidade, vai ter mais. Vai memorizar melhor, vai dar menos problema. Mas, Liana, olha, eu fico bem preocupada com uma coisa. A gente vê muitas crianças no computador o tempo inteiro. Celular. Celular. Puxa um pouquinho, vai ficar bem na câmera. O tablet. Crianças que parece que elas nascem tão inteligentes que você vê na rua crianças no restaurante, né? De 10
9, 11, ele sabe mexer muito melhor do que qualquer adulto. Só que, né, tem um exagero de tempo, né? De tempo. Desses E equipamentos. aí não é só das crianças não, né? os adultos Vamos também. sim. E muitas vezes a criança usa, o adolescente usa à noite, fica sem dormir, porque tá ali no bate-papo, porque tá nas mídias. E o que os pais podem fazer? Quer dizer, se o pai não tem consciência dessa poda sináptica, como é que vai ser isso? O que tá acontecendo com os nossos adolescentes? Que adultos eles vão ser lá na frente? Eu acho que não tem que culpar os adolescentes, não. Tem que pensar no que os pais estão fazendo, porque eles ficam dando as telas para ter paz, porque a tela tá ali, e aí a tela atrapalha de duas formas no sono, né? Porque ela tá vendo uma coisa legal ali, que tá empolgante, excitante, e aí ela tá liberando dopamina, tá com o cérebro excitado, depois fala assim, bom, agora desliga e vai dormir. Não vai, não né? Tá com tudo aceso, tela na cara, que ela ajuda, todas as partes excitatórias de dopamina que vocês vão falar, né? Não sei se já falaram, mas toda a parte excitatória que o conteúdo ali vai trazer, que não vai deixar a criança dormir, ou vai demorar muito para ela conseguir dormir. Sim. E também a luz, né? Então aquela luz azul que fica mandando a informação lá para o nosso cérebro, para o nosso núcleo supraquiasmático, que é onde tem o nosso relógio biológico, que ele entende quando é dia e quando é noite. Então ele fica mandando e confundindo todo o sistema, todo o nosso relógio interno, e essas duas coisas vão atrapalhar. Então o que os pais fazem? Sejam pais. Fala, até tal hora, coloca limite. Coloca horário, né? Horário, limite, de tempo, e principalmente do horário. E não adianta ficar reclamando. Você tirou nota vermelha. Você não tá se dedicando. Você não tá se concentrando nas coisas. Sim, mas pai, mãe, não tá nem dormindo. Você precisa ajudar o seu filho a dormir. Você precisa colocar as ordens na sua casa. E ser o exemplo, né? Não adianta só falar pra ele fazer e não fazer. Né? Então isso tem que ser uma cultura da casa. Tem que ser um aprendizado que vem do berço. Então, hoje eu tava até falando com uma moça. A moça falou, eu não consigo dormir porque meu filho não me deixa dormir. Aí eu falei assim, então, mas quanto que você trabalha na rotina dele? Qual é a rotina que ele tem? Então, estabelecer rotinas muito bem definidas e mais, manter a rotina no final de semana. O problema é que ela fala assim, que durante a semana ele tem rotina, mas no final de semana acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Eu falei, sim, aí até ele voltar à rotina, na segunda-feira já é quarta. Aí já é final de semana de novo. Isso né? é importante, é uma coisa também que a gente aprendeu, né, com você também, assim, além de dormir uma quantidade ali ideal de horas, né, que a gente já falou, de 7 às 9, alguém precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é também acostumar a dormir, se puder, né, lógico, sempre no mesmo horário, né, porque às vezes você dorme 8 horas, mas um dia você dorme 9, outro dia às 11, meia-noite, e começa também a bagunçar isso, né, no nosso sistema. Porque o que vai interferir no nosso sono, né? O nosso cérebro, ele é um computador, é uma máquina. Ele é feito de rotinas. Então, quanto mais você consegue ter uma rotina, o que vai regular o nosso núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico? Horários de alimentação, horários de atividade física e horário de sono. Então, a luz é o principal que interfere no nosso relógio biológico, mas alimentação, atividade física também regula, mas a luz principalmente. Então, às vezes, no final de semana, mesmo que o adolescente ou a criança acorda, mas fica no quarto fechado, só às vezes com o celular, até meio-dia, o cérebro não entendeu que o dia começou, né? Porque ele não deu um sinal luminoso ali de tipo, vamos acordar, né? Começou. Então, assim, acordou, luz solar, né? Para avisar. Abre a janela. Vai, quarto. Toma o café da manhã, se puder na varanda, ou de frente para uma janela aberta, para começar a fazer todas as ligações que o cérebro faz quando ele ativa pela luz. Então, falamos sobre o tempo de sono e o segundo parâmetro, a arquitetura do sono. Então, a arquitetura do sono porque não adianta você dormir 8, 9 horas e ter um sono que é o que eu estou regularizando agora, que é o sono entrecortado ou que você não chega no sono profundo. Então, qual que é uma arquitetura do sono ideal? Então, você está ali acordado, aí você vai para a fase 1, começa a ter aquela sonolência, leve dorme, né? As ondas cerebrais começam a baixar, depois vai de novo, vai para a fase 2, vai para a fase 3, sono profundo. Primeira metade do sono você vai ficar bastante tempo em sono profundo, aí vai subir para sono REM, que é o sono onde a gente tem os nossos sonhos, que é de Rapid Eye Movement, né? Que é aquele que movimenta
os olhos. Que muita gente acha que o sono REM é o mais profundo, né? Não, mas Eu não já é. ouvi muita gente falar isso, muita gente né? fala, é um erro comum. Mas não é, porque por que a gente fala que ele não é o sono mais profundo? O sono profundo, a gente está com ondas muito lentas. O sono REM, se você colocar a pessoa no EEG, lá no eletroencefalograma, e medir as ondas cerebrais de uma pessoa em estado REM, você não consegue saber, só pelo eletro, se ela está acordada ou está dormindo. Então, é muito fácil acordar uma pessoa no estado REM, mas é difícil acordar uma pessoa em sono profundo. Então, eles não consideram como sono profundo porque você acorda muito fácil, tá com sono levinho ali, qualquer coisa acorda. Apesar de você estar ali, às vezes, num sonho maluco, mas alguém esbarrou em você, você acorda. A única diferença do nosso cérebro em sono REM ou acordado é porque no sono REM é liberado, tem uma função que chama de atonia muscular. Ou seja, a gente perde a função do músculo. Então, sabe quando você tá quase dormindo, assim, você dá aquela pescada? É porque você entrou... é tão gostoso isso. Nossa, eu tenho vários ataques cardíacos, mini ataques cardíacos. Caiu, assim, Assusta, né? dá aquele susto. Mas, por quê? Porque você perde a função muscular. É a única fase do sono que você fica completamente sem função muscular nenhuma. Fica igual boneco de pano. Então, você só não faz isso porque você acorda, né? E eu falei que é tão gostoso, mas é tão gostoso quando você dá essas pescadas e aí você percebe assim, eu posso dormir agora. Isso é gostoso, né? Então, aí, depois do sono REM, aí você vai soltar um pouquinho de noradrenalina, vai ter um disparo de noradrenalina, que é aquele micro despertar. Então, você acorda, se mexe na cama, é a hora que você vira. Por que é importante isso? Porque lembra que eu falei da atonia muscular? Então, pode ser que você entrou no sono REM em cima do braço. E aí você... Aí dói o braço, aí é por uma questão para circulação. Então, é importante que você tenha formiga tudo, né? Normalmente você nem lembra, né? Desses micro despertares. Aí você tem aquele micro despertar, dá aquela mexidinha e tal, volta a dormir. Aí fase 1, fase 2, fase 3, primeira metade do sono, mais tempo em sono profundo, menos tempo em sono REM. Segunda metade do sono, mais tempo em sono REM, menos tempo em sono profundo. Então, dependendo da hora que você vai dormir, se você vai dormir muito tarde, você vai acabar se privando dessa primeira metade, você vai ter pouco sono profundo. E o sono profundo é importante para lavar o cérebro. É a hora que o cérebro tem maior fluxo de líquido cefalorraquidiano, que faz toda essa limpeza de adenosina, de todo o lixo que fica no nosso cérebro, para não acumular, para não dar os problemas nos neurônios. Então, é a hora que ele vai limpar ali. E tudo isso você aprendeu de tudo que você viveu na sua vida, que hoje você está com um sono bem mais regular. Bem mais regular agora. E tudo isso você foi para entender o que estava acontecendo com você. Comigo, e porque ninguém me explicava, mas ninguém me explicava porque são várias áreas que estavam atrapalhando meu sono. A Ulis até explicava, mas você esquecia porque não dormia. Porque eu não dormia. Não lembrava de nada. Você tá falando que ela tá com Alzheimer? Não sei, ela pode ter aprendido algum dia, mas como ela não dormia, não assimilou o aprendizado. Não, mas é que eu tive que corrigir várias áreas, né? Não adiantava assim, fui corrigir espiritual, fui Amor, corrigir você alimentação. não está brincando, porque você sempre faz isso. Mas tem sentido essa pergunta, vai. Tem. Essa daí Tem, pode ser. Como é que pode. você sabe que você não aprendeu se você não dormiu para ter Eu tive que estudar o muito aprendizado mais. real ali, né, Eu tive que gravado. estudar muito mais para conseguir consolidar, né? Teve que ter muita Pergunta dedicação. inteligente. Se eu tivesse dormido, talvez tivesse estudado 1 ou 2 vezes, já tinha. Mas você é muito inteligente, Liana, a gente já sabe. Gratidão. E aí foi isso. Então eu acabei. Me perdi. O que eu tava falando? Então vai limpar o cérebro, né? Nessa Sabe fase. que eu gosto de podcast? A pessoa se perde e não precisa nem cortar, né? Porque fica tudo engraçado, né? Não, exato. segue o barco, né? Bora Continua. seguir. E, então, assim, aí faz essa limpeza, principalmente no sono profundo e tal, entra em sono REM, a gente cicla de 4 a 5 vezes por noite, né? São 4 ciclos desse por noite. É isso, acho que é isso. Por que sonhar? E qual é a função do sonhar? Tem muita história, né? Desde lá atrás, que os sonhos eram vistos como previsão de futuro, enfim. Pela neurociência, o que é estudado hoje, é que a função do sonho, ele é principalmente para regulação do humor, criatividade e aprendizado emocional. Então, o que acontece? Porque, pensa comigo,
sei se o sonho de todo mundo é assim, mas a maioria das pessoas que eu converso é. O que normalmente aparece no sonho? Preocupações emocionais, então medos, raiva. Então, às vezes você passou uma raiva durante o dia, à noite você vai ter um sonho que não é uma reprise do que aconteceu no dia, mas que tem aquele conteúdo emocional mais raivoso. Então, você tá brigando com alguém. E ele mistura, o que ele vai fazer? Ele vai misturar passado com presente. Então, assim, eu tô brigando com meu noivo na casa que eu morava quando era criança. Aí você fala, putz, eu nem conhecia meu noivo quando eu tinha aquela casa, porque nessa hora do sono ele faz essa mistureba. Então, assim, primeira coisa, você aprende a lidar com aquela situação. Então, putz, eu briguei no sono, aí você acorda e fala assim, nossa, que ruim, não vou brigar mais com meu noivo. Então, você tem aquele aprendizado emocional. Então, trabalha autoconhecimento também. E também, como ele mistura presente e passado, ele estimula a criatividade, porque o cérebro ele vai ligar coisas que você naturalmente acordado não ligaria. Porque uma das coisas que é desligada durante o sono, fica bem inativo, é o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo bom senso. Então é a única hora que o nosso bom senso está desligado, né? Salvo algumas pessoas, né, Gabriel? Que desliga o bom senso de vez em quando. Desliga o bom senso acordado, né? Porque de vez em quando eu falo, gente, cadê o córtex pré-frontal desse menino? Aí, enfim, então que desliga o bom senso, né? E aí você vê cobra falando, tigre, vaca voando. Então, assim, porque o córtex não tá ali, então você não pensa, nossa, não tem sentido. No sonho, pra você, tá tudo normal, né? A sensação de que você nunca questiona o sono, nossa, mas por que eu tô falando com um camelo, né? Você não questiona, é normal você falar com um camelo ali. Eu ultimamente estava sonhando com o que eu assistia, né? Por último, antes de dormir. Então era só Arqueiro Verde, Supergirl. Ai, que delícia, adoro. Nossa, e direto, parecia que eu tava no filme. Só que às vezes era agitado o negócio, né? Porque você tá dormindo, descansando e lutando contra os vilões, com Kryptonita. Eu falei, poxa, não foi legal. Tanto é que a gente assistir até outra mudou, coisa. A gente mudou. Na verdade, a gente sempre... Não, na verdade, o que a gente faz? A gente normalmente assiste uma comedinha. Mas eu gosto muito de filme de super-heróis. Então eu acabo colocando e não dá tempo pra assistir a comedinha depois, porque o Vini dorme logo. Aí eu ainda assisto uma... com o Lex Luthor. Então, e aí vai dar uma interferida no sono, porque você assistiu a uma coisa última que você coisa que eu gosta, vi, que te assiste, então você vai dormir um pouco mais, né, agitado ali. Mas, pensa comigo, olha que legal você ter esse insight. Porque você fala assim, putz, eu levo ali pro sono aquele negócio e aí me deixa o sono agitado. O que a gente pode fazer? Qual que é o melhor horário para estudar? Antes de dormir. Porque aquilo que você estudou é chato, vai te dar sono, né? Se for principalmente uma matéria chata, vai te dar sono. E aí não é um sono agitado porque é chato, mas ele vai estar ali, repetindo no seu cérebro. Então ele vai estar ajudando na consolidação da memória daquilo. Boa, aí, tá vendo? Entende? Você assim, usa a seu favor isso. Usa a favor. E outra coisa, é sério, isso a gente brincou, né? A gente faz muito pouco isso de assistir a Supergirl antes de dormir. Não é por minha causa, que por mim seria toda noite, eu quero dizer. Mas por conta do Vinícius, né? Mas tomar muito cuidado com que você... Qual é a tua última conexão antes de dormir? Com filme, com música, ou uma briga com alguém, com uma irmã, com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho. E um filme dormir de logo terror. Depois, um filme de terror, Jesus, não pode. Já sabe que vai pagar o preço. É melhor ir lá resolver, acalmar os ânimos, porque isso vai... Na verdade, aqueles filmes da sessão da tarde deviam ser passados então antes de dormir, né? Porque era aquelas água com açúcar. Lembra? Sessão da tarde, você fala, esse filme é sessão da tarde, né? Água com açúcar. Mas você viu que ele tá no período errado, ele podia ser passado à noite. A gente assistiu ontem antes de dormir, você viu? A gente assistiu, aquele filme foi tão calminho, gostoso, né? dá uma risadinha, né? Aquela coisa assim, não tem... Ninguém arranca a cabeça de ninguém. E mais importante, repetido, né? Porque você já sabe o que vai acontecer. Então, se você dormir, não tem problema, né? Não que seja ideal dormir com a televisão, mas se dormir... Agora, assim, por mais que você tá assistindo uma série, que é uma comédia, que é uma coisa leve, às vezes você fala, quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo? Aí você fica... Aí, esse querer que gera uma ansiedadezinha, eu quero ver, já atrapalha o sono. Então, o ideal é que você assista alguma coisa que você já assistiu. Você fala assim, putz, eu preciso assistir uma televisãozinha agora pra dar aquela desligada. Vai ajudar. Mas não é o ideal, 18 vezes, né? Eu tenho decorado todos os... Todos o Kung Fu Panda que ela assistia, lembra? 480 vezes? Eu assisti ontem à noite, de novo, por sinal.
Gente, eu gosto do pouco. Mas, não é o melhor, porque o melhor mesmo é desligar as telas quando a luz do dia... O ideal seria nem ter a TV no quarto. Nem ter a TV, é o ideal. Eu ainda estou nada. trabalhando nisso, eu já melhorei, porque, por exemplo, eu era uma pessoa que se a televisão desligasse, eu acordava. Então, hoje eu já consigo desligar a televisão, assisto um pouquinho e tal, senti o soninho, desliga a televisão, beleza. Então, eu tô falando que eu tô melhorando o meu sono, as coisas estão acontecendo. Mas se eu só simplesmente deitar sem sono, eu fico rolando na cama. Por quê? Porque tem outra coisa. Mas isso que você tá falando ali é autoconhecimento. Isso que você tem que fazer na sua vida. Se conhecer. Como é que eu funciono? Como eu funciono para dormir? Quais são as coisas que tiram meu sono? Quais são as coisas que me deixam melhor no meu sono? Que é essa pesquisa que você fez para você. Foi. E aí eu cheguei num outro problema que eu tinha também, que eu tenho, né? Que esse vai perdurar, mas que tá me ajudando também a dormir. Que é a minha psicóloga me diagnosticou com TDAH. Então eu tenho transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade minha não é física, é mental. Então a minha cabeça naturalmente não desliga. Então hoje eu tenho que tomar medicamento para conseguir funcionar melhor durante o dia, e aí eu tenho um desgaste maior durante o dia para que à noite eu consiga dormir melhor. Então por mais que eu tome um estimulante, né, porque o remédio de TDAH é um estimulante dopaminérgico, só que é uma dopamina só do córtex pré-frontal, que é só ligada à atenção, né, que a dopamina tem várias funções, mas então assim, eu tenho uma liberação de dopamina só nessa área, aí eu tenho um gasto energético maior, porque eu consigo focar, consigo me concentrar, consigo fazer as coisas melhores, e aí à noite eu consigo dormir melhor. Então isso já foi um outro grande salto que eu dei no meu sono, descobrir que eu tinha TDAH. Então, porque tem duas coisas, né? Tem pessoa que fala assim, cara, a pessoa que tem problema de foco, atenção, é por causa do sono? Porque o sono causa isso. E isso também causa problema no sono. Aí eu fui fazer todo o certo diagnóstico com psicólogo, com DSM-5, que tem todo um protocolo, foram 6 horas de avaliação pra gente chegar nessa resposta, chegar no diagnóstico, sim, tem TDAH, então não vão se medicando, pelo amor de Deus, não é isso, não se mediquem, passem por um profissional. E aí isso me ajudou a melhorar o sono. Então quando eu comecei a medicar para TDAH, comecei a focar e tal, mais uma grande melhora no sono. Mas eu ainda eu preciso que o meu cérebro pare, e a TV me ajuda a parar meu cérebro. Então é uma forma que eu achei pra mim, mas não é ideal, porque ele ainda não me dá o sono perfeito. Como ideal, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha nos nossos alunos é como é que você tem um sono e sonho, que eles perguntam sobre sonho melhor, né? É quando você faz a sua oração, seja a última coisa que você possa fazer antes de dormir, ou uma meditação se conectando com a espiritualidade. E aí, trazendo um pouquinho, se você não dorme bem, então os seus chakras, que são os seus principais 7 chakras, que são os principais pontos energéticos, porque nós temos milhares, mas os principais pontos energéticos, eles não trabalham bem. E se eles não trabalham bem, cada um está ligado em alguns órgãos do corpo, né? Cada um tem a sua função, né? A gente pode fazer um podcast lá na frente para falar sobre chakras, eu vou adorar falar sobre isso, mas por enquanto é só para você entender que os seus pontos energéticos, eles não trabalham bem. Se eles não trabalham bem, o seu corpo não trabalha bem. Quer dizer, Eliana, se você for pensar, é tão sistêmico, tem tanta coisa que atrapalha não dormir, que quase tudo, deveria, tudo, né? Eu penso que deveria ter na escola. Tudo. Na escola deveria ter uma matéria para as crianças ainda, trazendo essa informação sobre como a importância de dormir. E para os pais. Eu falo assim, eu desafio vocês de casa a uma área da tua vida, um espectro da sua vida, que o sono não interfira. Ele interfere em tudo. Emocional, espiritual, físico, relacionamentos, ele vai interferir em tudo. Então, é prioridade, sono é prioridade. Tanto é que quando eu recebo um mentorado, né, que eu chamo eu sou terapeuta, então eu chamo eles de meus mentorados, eu nem começo a falar sobre emocional, sobre problemas que eles estão passando, se eles não regularem o sono. Fala, primeiro a gente vai regular o sono, depois a gente exclui todos esses problemas que você está me falando, a maioria aqui é sono. Se a pessoa fala assim, não, eu não estou dormindo bem, eu falo, nem comece o tratamento, vamos regular o sono. Aí mexo na rotina de sono da pessoa todinha, aí sim a gente entra. E aí, voltando a falar dos sonhos, da função do sonho, então o sonho, ele não é uma previsão de futuro.
mas ele é uma preparação para o futuro. Então você consegue entender mais as suas emoções. Ele tem até uma parte de cura de trauma. Então foram feitos estudos assim do Matt Walker, até que eu tô com o livro aqui, que é a Bíblia do sono, para quem quer aprender mais sobre sono, que eles fizeram um estudo que é o seguinte: eles colocaram uma pessoa para assistir um filme de terror bem pesado. E aí logo em seguida eles deixaram um grupo dormir e o outro grupo não podia dormir. E aí eles falaram para a pessoa assim, durante a semana, fazer um diário de quantas vezes eles tiveram pensamentos intrusivos daquele filme que era pesado. E anotar o quão mal eles se sentiam com aquelas cenas que vinham. O grupo que não dormiu, eles relataram que eles tiveram muito mais pensamentos intrusivos daquele filme e se sentiam emocionalmente pior, ele ficava mais ruim com aquela, ai, que horror, que horror, aquela imagem que veio na minha cabeça, tô lavando a louça, de repente, ai, que horror aquele filme, né, gente, que horror. Enquanto os que dormiram, eles tiveram muito menos pensamentos intrusivos, memórias intrusivas daquele filme, e eles tiveram muito mais, tipo, ai, que filme ruimzinho aquele filme. Então foi muito menor a carga emocional. Então também a parte de sonhos está muito ligada à regulação emocional, a controle, e que é importante também, por exemplo, para quem tem depressão, toma remédio para depressão. A gente sabe que para quem toma remédio para depressão, 80% deste sono REM, que é o sono dos sonhos, é suprimido pelo remédio. E é onde ela teria a terapia noturna dela, que é os sonhos. Então ela fica meio que dependente pelo resto da vida. Se ela não faz um trabalho terapêutico junto, ela fica dependente do remédio, porque ela não tem a terapia noturna dela que ela deveria ter. Então é um contrassenso, assim, lógico, toma o remédio para a pessoa conseguir funcionar, pelo menos, mas tem que fazer todo um trabalho terapêutico em paralelo para que ela possa parar com o remédio, para ela poder ter a própria terapia noturna natural dela, que é super importante. E você falou sobre esse livro aí. Você pode virar assim pra câmera? Mostra pra aquela câmera. Porque se alguém quiser, Porque dá pra nós ver dormimos. aí, Por que nós dormimos, do Matt Walker. Ele é um pesquisador de sono, mais de 20 anos de pesquisa sobre sono, de Harvard. Esse que é o Papa do sono? Ele é o Papa do sono. O cara, né? Porque eu falo assim, tem muita besteira na internet, muita informação entrecortada, né? Tem pesquisador falando uma coisa, outro pesquisador falando outra. Eu gosto de seguir uma linha do Matt Walker porque é o cara que eu vejo hoje mais renomado, que fez pesquisa com mais profundidade. Então eu sigo ele. Tem alguns pesquisadores que fazem o contrário, mas quando você vai avaliar os métodos utilizados na pesquisa não são tão profundos. Então... E Liana, pra gente caminhar para nossa finalização, dá para falar mais sobre sono. Ixi, a gente só não vai falar mais porque a gente precisa dormir. Exato. É verdade. Mas a gente sempre termina os podcasts com dicas. Dicas. Você pode trazer algo que realmente a pessoa possa utilizar e que faça ajude, diferença, né, na vida dela? Tá, tem a terapia cognitivo comportamental para insônia, que é a TCCI, que ela fala sobre o que você pode fazer para melhorar o seu sono, né? Algumas coisas a gente já falou aqui, né? Que é cafeína. Para quem tem insônia, 0. Para quem não tem, até 3 horas da tarde. Passou disso, vai prejudicar o sono. Mesmo que a pessoa não perceba, vai prejudicar, tá? Porque a cafeína leva de 8 a 15 horas para sair do metabolismo, tá? Telas, já falamos também. Reduzir tanto telas quanto iluminação à noite. Ter um mínimo de luzes diretas, assim, por cima. Pode ter abajur, de preferência com luzes amarelas. Isso vai ajudar bastante o cérebro entender que anoiteceu. Então, chegou em casa, 6, 7 horas, reduz a iluminação da... Então, a iluminação de quarto seria ótimo se fosse só amarela, né? Porque às vezes a pessoa levanta pra ir no banheiro, aquela luz branca, pá, nos olhos da pessoa, né? Não, até os arquitetos agora, eles já estão fazendo. Na minha casa mesmo, a luz da cozinha, que é a área de trabalho, ela já é branca. A luz da sala já é amarela. Então, os arquitetos estão começando a ter essa consciência. Boa. Que é bem importante. Então, ideal sempre ter abajurzinho, luzinha mais amarelinha pro laranja. Você tem um abajur, você vai no banheiro, você pode ligar o abajur, né, se ele estiver desligado, e não acender aquela luz na sua cara, né? Que realmente pode atrapalhar mesmo a continuidade do seu sono, né?
E, bom, temperatura do quarto, muito importante. A temperatura do quarto, se você tiver com uma temperatura tiver com calor, você vai ter um sono de pior qualidade. O ideal é de 18 a 20 graus e que você se cubra, mas o ambiente tem que estar um pouco mais geladinho. A gente faz isso. Tanto é que por que a gente fala assim, nossa, é tão gostoso dormir no frio. E ó, Li, quando tá frio, é quando eu tenho um sono mais gostoso. uma delícia, eu né? tenho mais sono. A sensação gostoso. da hibernação, né? Isso. Você se cobre, né? Fica tão gostoso. No calor você tira a roupa, não vai, né? Tem que ficar ligando o ar-condicionado. Evitar... Mas a gente liga o ar-condicionado. Não, a gente liga, Não mas... tá tão calor, a gente dá uma ligadinha no ar-condicionado. Mas porque o calor incomoda. Isso, começa a esquentar e começa a incomodar. Nem calor demais, mais, nem frio demais. Vai ser uma temperatura gostosa mais pro friozinho, você vai dormir melhor. Álcool, né? Evitar álcool à noite. O álcool, ele engana bastante, porque o álcool, ele diminui a latência do sono. Então, o tempo entre que você bebe e o tempo em que você vai dormir, você dorme mais rápido, porque ele tem aquela função de relaxar e tal. Porém, ele vai atrapalhar, ele vai suprimir várias fases de sono. Então... Dormir bêbado não é muito bom. Não. É? E aí você vê, né? Por que quando você dorme muito bêbado, você perde a memória? Porque você não dormiu nada, bem, não consolidou memória. Então... Aquele famoso não lembro de o nada. que eu fiz. Tem Quando gente eu bebo, eu não lembro aí. Tem gente que dorme e acorda do outro lado da cama e nem lembra por que foi. Como é que eu virei aqui, né? Exato, não faça. Pelo menos 2 horas antes de dormir, ideal para com jantarzinho com os amigos, às vezes vai tomar um vinho, você faz toma parte, 2 horas antes. Dá pra aquela parada. Começa com a aguinha. Só não muita água, senão você vai fazer xixi a noite inteira. Não, foi engraçado, eu preciso contar esse caos, né? Eu tive um moço que ele falou assim, tomei um chá, porque eu já experimentei de tudo na vida pra dormir, né? Ele falou, tem um chá que você vai tomar, vai capotar. Eu falei, legal. Aí eu peguei, tomei o chá, aí no dia seguinte ele falou assim, e aí, como é que foi? Dormiu? Eu falei, não, mesma coisa. Aí ele virou e falou assim, mas quando você dormiu? Eu falei, quando você tomou? Eu falei, um copo. Ele falou, não, tem que tomar 1 litro. Aí eu falei, ai caramba, tá bom. Aí eu tomei 1 litro. Aí ele no dia seguinte, e aí, dormiu? Eu falei, não, eu mijei a noite inteira. Eu xixi a noite inteira. 1 litro de chá antes de dormir, você não para de ir no banheiro. Né? Então, também tem que... Também não ajudou muito. Não ajudou. E é isso, assim, a exposição de luz solar, relaxar antes de dormir, banho relaxante. Então, o legal, assim, é ter a rotina. Primeiro, dormir e acordar sempre no mesmo horário, independente do final de semana. E ter um ritual do sono é muito importante. Então, eu fazer aquele ritual, vou tomar um banho morno, vou deitar, vou ler um pouquinho, vou colocar uma luz mais baixa. Pra quem gosta, uma essênciazinha. Uma essência. Lavanda, por exemplo, também acho que ajuda, relaxa. Super ajuda, relaxa. E deitou pra dormir. Não fique mais de 20 minutos na cama se não conseguir dormir. Porque a cama tem que ser o espaço psicogeográfico, que é até legal vocês explicarem, de dormir. Então vai lá, é pra deitar e dormir. Passou 20 minutos, tô sem sono, levanta, vai pra uma poltrona ali, vai ler mais um pouquinho e tal. Volta pra cama. Cama é lugar de sexo e sono. Só. E espaço psicogeográfico é o espaço que já está ancorado uma certa rotina ali. Por exemplo, a cama é para dormir. Aí a pessoa vai, leva o livro e quer ler um livro inteiro. Não vai. Porque ela vai ler algumas páginas e ela vai dormir. Porque ali é para dormir. Exato. Né? Aí o que você tá me dizendo levanta depois de 20 minutos para você não atrapalhar esse espaço psicogeográfico. Isso, porque o seu cérebro Senão você altera aquele espaço. Sabe aquela coisa de quando você não tá com vontade de fazer xixi, mas você senta na privada, vem à vontade? A cama tem que ser a mesma coisa. Não pra fazer xixi, mas pra dormir. Então, assim, é a hora que você... Vou explicar. Porque quando você senta na privada ali, ou quando o homem levanta, tira as calças e fica ali na frente, vem... Né? Porque o cérebro já entende, ele parou aqui é pra fazer xixi. Então, mesma coisa, o seu cérebro, você tem que educar o seu cérebro que você só vai deitar e é pra dormir. Não dormiu, sai. Espera um pouquinho, começou a dar o soninho, volta pra cama, dorme. Você começa a educar o seu cérebro. Se eu vim pra cá é pra dormir, se eu vim pra cá é pra dormir. E aí você vai ajudando ele e ajudando o seu sono. Viu? Vou ter que assistir Supergirl na poltrona. Ou na sala, né? Na sala. No aí sofá. Começou, né? Depois vai pra cama dormir. É verdade. Muito bom. Esse é o ideal. Muito então, bom. aí vocês vão ver que vai melhorar ainda mais a A qualidade. escaldapé é bem legal também, né? Escaldapé uma delícia. Aquela água quentinha, água óleo quentinha, essencial. e se você pegar um óleo essencial... Um sal integral um pouquinho. Um pouquinho só de sal integral.
e manjerona, aquele que você acabou de dizer, de que dá soninho. Lavanda, né? E tem uma coisa patchouli. Acho só por último, que eu acho que a coisa que mais atrapalha do pessoal que eu tenho atendido é a ansiedade do sono. Então Vamos falar disso. A ansiedade do sono é assim, é quando a pessoa tá deitada lá e ela começa a ficar nervosa, tipo, não consigo dormir, ai meu Deus, eu preciso acordar daqui a 3 horas. O ideal é falar assim, não, se eu não consigo dormir, eu vou ficar de olho fechado e eu vou descansar. E tá tudo bem. E aí você faz uma visualização de uma praia, de um lugar relaxante. Porque quando você fica com ansiedade, eleva o cortisol. O cortisol, ele vai ser excitatório. Ele não vai deixar você dormir mesmo. Não vai deixar dormir. Então não aquele fique... ciclo. Entre em aceitação, que foi uma das coisas que eu demorei pra aprender. Entrar em aceitação. Não brigar, né? Tá tudo bem, paciência. Vou ficar aqui fazendo uma visualização, uma meditação e, enfim, e se dormir, dormiu, não dormir, próxima noite eu corrijo e quando eu entro em aceitação, normalmente eu consigo dormir. Agora, quando eu fico brigando, não dormi ainda, putz, vai ter que acordar 4 horas, putz, 3 horas, isso gera um estresse e estresse é o oposto de sono. Então, é o oposto de relacionamento, que é o oposto de sono. Qualidade de vida, gente, qualidade de vida isso aí. É dormir bem, para que você tenha... uma vida emocional boa, uma vida espiritual boa, qualidade de sono, então não tem jeito. Qualidade de sono, eu diria que é a mesma coisa do que comer. Você precisa comer 2 vezes, no mínimo 3 vezes ao dia, almoço, café, almoço e jantar. Isso não tá dentro de você já? Né? São poucas as pessoas que não seguem isso, né? Que precisa, sabe que o corpo vai precisar. Precisa de água, precisa de dormir. E o sono também é um alimento do corpo e da mente. Exatamente. E do espírito. E vamos agradecer a Liana, que esteve aqui com a gente. Ela é espetáculo. Ela trabalha em empresas, né? E se você tiver aí uma empresa que precisa de treinamento, assente a Quantum, eu e Vinícius, nós super indicamos. É uma pessoa extremamente competente, com de certeza. Verdade. Ela sabe trazer o melhor de uma equipe de trabalho, né? E Liana, fala aí pra gente como é que as pessoas podem acessar o seu conteúdo, como é que elas podem entrar em contato. Entrar em contato com você. O principal foco lá tá no Instagram. Então, Liana Gerassi, que aí depois vocês podem até colocar aqui. Né? Coloca, o Gabriel coloca. Então, tá bom. Então, Liana Gerassi no Instagram e no Facebook também. E Liz Neuroquântica Treinamentos, que é a minha empresa de treinamentos. Mas pode me chamar pelo meu Instagram pessoal, que eu respondo lá pra vocês. Muito bem. Legal, gratidão. Foi um prazer, gratidão. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Gratidão pelo convite. Pode ter certeza que a gente vai inventar mais temas para trazer, porque a gente sabe que esse é só um pedacinho do que você sabe. E a gente vai trazer você mais vezes aqui com a gente, né, Vini? Isso eu vou aí. adorar. Vai voltar assim com outros assuntos. Obrigada, boa noite. Gente, gratidão. Comentem, compartilhem. Comenta, compartilha. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Tem um sininho lá, um tal de sininho no YouTube. Que você ativa para receber as notificações. Aí, porque a gente sempre tá colocando coisa nova lá, conteúdo muito bom, com pessoas especialistas aqui muito boas. E você merece estar conectado com o nosso conteúdo. Então, clica lá no sininho e manda a gente pros seus amigos. Manda a gente pros seus amigos. Compartilha, curte, comenta e coloca também os assuntos que você gostaria que a gente falasse. Né? Sono Sugestões. foi um assunto que pediram pra gente desenvolver aqui e a gente teve a oportunidade de trazer a Liana Gerassi, essa coisa linda da nossa vida que a gente ama muito. Gratidão. Também amo vocês. Boa noite, gente. Beijo. Beijo, gente. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau.